Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Malaquias, esse é o Projeto Malaquias e hoje nós vamos falar sobre conceitos do livro Pai Rico, Pai Pobre. Descubra o segredo dos ricos com os conceitos do Pai Rico, Pai Pobre. Mas antes de ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus 10 mil amigos mais próximos e também comenta aí se você gostaria de saber o segredo dos ricos aí para ficar melhor de vida, né? Começando a falar sobre o Robert Kiyosaki, né, que é o autor do livro, ele é um empresário, escritor e um escritor best-seller, né, que é um escritor que vendeu muitos livros nos Estados Unidos e ao redor do mundo, né. E ele é muito conhecido pelas suas ideias de educação financeira e pelo seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que ensina os conceitos, né, para iniciantes, para pessoas que estão aprendendo sobre educação financeira, que estão começando a estudar a educação financeira. Nesse livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, tem o personagem principal, que supostamente é o próprio Robert Kiyosaki, né, o próprio Robert quando era menino. Ele cresceu, né, numa escola pública, normal, e ele tinha o pai dele, que era um professor lá nos Estados Unidos, e professor mais parecido com o perfil de concursado aqui no Brasil. E aí era um homem, né, que tinha o salário garantido, né? E ele falava para o filho dele para ele estudar, para passar num concurso, né, o equivalente a um concurso dos Estados Unidos, e ter um bom emprego e ser um bom funcionário, né, a vida inteira, que ele teria um salário bom e que ele conseguiria viver, né? E aí o Robert começou a ter contato com um amigo dele da turma, né, da sala que ele estudava, e esse amiguinho tinha um pai que tinha empresa, né? Era empresário, tinha vários funcionários, tinha várias pessoas que trabalhavam com ele, e esse rapaz aí, no caso, o pai do amigo dele, é considerado o pai rico do livro, né? O pai dele, que é o professor, é o pai pobre, e o outro é o pai rico. E aí o Robert ele começa a ver que tem muita diferença na mentalidade do pai rico dele e na mentalidade do pai pobre, né? Que é o pai dele de verdade, né? O pai biológico. E aí quanto mais ele conhece, mais ele conversa com o pai rico, mais ele vê essas diferenças, né, da mentalidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa que, né, consegue lucrar, fazer dinheiro, com a mentalidade de uma pessoa que é mais escassa, né, que tem menos acesso a recursos, menos acesso a coisas. E aí o Robert percebe esses padrões e ele fala pro pai do amigo dele, né, o pai rico, ele fala que ele quer ficar rico, né? E aí esse homem começa a ensinar eles os princípios de educação financeira para eles se darem bem na vida, né? Os primeiros conceitos, né, que ele ensina para os meninos é o conceito de ativos e passivos. Ele fala que as pessoas de mentalidade pobre, quando elas ganham algum dinheiro, elas compram passivos. O que é um passivo, né? O cara vai lá e compra um carro, o cara vai lá e compra uma casa, um negócio que não gera dinheiro para ele, que não dá dinheiro no bolso dele. E vamos lembrar que esse conceito de ativos e passivos do Robert Kiyosaki, né, no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, não é o mesmo conceito de ativos e passivos da contabilidade. É diferente. Então, se você for ver esse do livro aqui, ele fala para ser simples, né, para ser resumido. Na visão dele ali no livro, o que ele fala para o menino? Né? Ele fala que ativo é tudo aquilo que pode gerar dinheiro para você, que pode colocar dinheiro no seu bolso. Você vai comprar, por exemplo, você já tem um carro, já tem uma casa, por exemplo. Aí você compra uma moto, um rapaz aí, um homem compra uma moto para fazer entrega, por exemplo. Essa moto, apesar ela gastar dinheiro dele, né, vai ter manutenção, vai ter o documento, vai ter essas coisas, ela vai ser uma moto que vai ser usada para ganhar dinheiro. Então ela pode ser considerada um ativo, aquilo que gera dinheiro, aquilo que põe dinheiro no bolso da pessoa. Aqui em São José nós temos um amigo que ele sempre está pensando em coisas para comprar e para começar a ganhar mais dinheiro, né? Para ganhar mais dinheiro. E ele conseguiu achar um ramo de negócio que é muito interessante, que é o aluguel de bitoneira. Então ele compra uma bitoneira e essa bitoneira que vai ser alugada vai gerar dinheiro para ele e daí ele leva lá pro pessoal trabalhar, cobra por dia e a própria bitoneira trabalhando e gerando aluguel para ele compra outra bitoneira que daí compra outra bitoneira que ele vai alugando para os pedreiros, alugando para a obra, e essas bitoneiras que ele tem disponíveis vão gerando mais dinheiro para ele investir em outras coisas. Ou seja, essa bitoneira para ele é um ativo, porque ele compra e começa a receber dinheiro por causa dessas bitoneiras, né? E aí quando ele tem um dinheiro legal, ele vai lá e compra um passivo, que é, por exemplo, um carro melhor, faz uma reforma na casa, que é um passivo, que é uma coisa que não vai pôr dinheiro no seu bolso.
E aí o Robert Kiyosaki fala bastante sobre isso, né? Nessa questão de ativos e passivos. E depois que os meninos entendem, né, que você tem que comprar coisas que coloquem dinheiro no teu bolso, antes de começar a comprar coisas que tirem dinheiro do seu bolso, eles já vão aprendendo e já vão trabalhando. Outra coisa muito importante que ele fala para os meninos é para eles passarem a vender algum produto ou para eles serem remunerados por produção, né, por produtividade, e não pelo tempo que eles gastam trabalhando ou, né, sendo empregados de alguém. Porque quando você fala em empregado, por exemplo, o que essa pessoa faz, né? Essa pessoa vende as horas dela de trabalho para uma empresa ou para um patrão, e esse patrão, no caso, vai produzir um conteúdo, vai produzir um produto, alguma coisa que ele vai vender e ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, todas as pessoas que são empregadas, elas estão vendendo o tempo delas. Então, daí ele vai vendo os meninos e vai falando para os meninos para venderem, né, algum produto ou serem remunerados por produtividade, né, por produção. Que nem, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa como vendedor, ele vai ser remunerado muitas vezes pela produção, né, pelo quanto ele consegue vender. Ele vai ter lá comissão, vai ter gratificação, bonificação por atingir metas, né, por resultado. E aí uma pessoa que trabalha com o ganho, né, por resultado, ela tem a tendência de ganhar mais do que uma pessoa que só vende as horas, né? Uma pessoa que trabalha ali das 8 às 6, por exemplo, e o máximo que ela vai ganhar a mais é a hora extra que ela fizer. E aí ele sempre fala isso para os meninos, né? E aí tem uma parte do livro que o Robert ele acaba meio que discutindo com o pai rico, porque ele achava que o salário que o pai rico pagava para os funcionários era injusto, né? E você, mas esse salário que você paga é injusto e tal. Aí o pai rico fala assim, ó, tudo bem, pode ser que seja injusto e tal, mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu dobrar o salário dos funcionários de hoje para amanhã, no mês que vem, eles já vão ter subido os gastos deles, né? Já vão ter subido a despesa deles no nível do salário. Então, no mês que vem, daqui tipo 2, 3 meses, eles já vão estar reclamando desse salário que subiu, mas que para eles já não é mais suficiente. Porque essas pessoas precisam, na verdade, de educação financeira, precisam aprender a gastar menos do que elas ganham. E você pode ver que muitas vezes quando a pessoa reclama que ganha pouco, acontece mesmo. Às vezes a pessoa tem um salário muito baixo, é difícil de viver, é difícil, é complicado. Mas tem gente que fala assim, quando eu ganhar 2.000, eu vou me dar bem. Quando eu ganhar 3.000, eu vou me dar bem. Daí ela passa a ganhar 3.000 e gasta tudo que ganha. Ela passa a ganhar 4.000, gasta tudo que ganha. Passa a ganhar 6.000, gasta tudo que ganha. Tem gente que ganha tipo 10.000 e gasta tudo o que ganha. Até inclusive tem uma entrevista que eu vi uma vez do Flávio Augusto falando que ele assinava o cheque do funcionário dele de 50 mil reais, 60 mil reais por mês que o cara ganhava, e o cara falava, eu não tenho dinheiro, não tenho mais de onde cortar, tô gastando tudo que eu ganho. E ele falava assim, poxa, esse tipo de pessoa, né, que não tem educação financeira, que não consegue se manter abaixo do valor do salário, essa pessoa nunca vai conseguir evoluir, conseguir progredir, né, se desenvolver, porque falta educação financeira. Então o pai rico dele fala, né, você tem que ter educação financeira, tem que trabalhar e sempre guardar um pouquinho de dinheiro. Se você não tiver essa educação financeira, né, esse desenvolvimento para esse lado, dificilmente você vai conseguir se dar bem na vida. Aí outro dos pontos que ele fala bastante no livro é a necessidade de criar renda passiva, né? Que renda passiva é aquilo que gera renda para você, mesmo você não estando trabalhando ativamente naquilo, né? Que nem, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco sobre as bitoneiras. Enquanto as bitoneiras estão trabalhando, ele está recebendo aluguel e ele não precisa trabalhar diretamente para receber aquele dinheiro. Quem tem, por exemplo, um prédio ou uma casa alugado, está ganhando dinheiro enquanto dorme, né? Está ganhando dinheiro sem precisar trabalhar naquela casa para receber o dinheiro do aluguel. Então é uma renda passiva. Se você tem investimento e esses investimentos estão te gerando juros e gerando rendimento, você também está gerando ali uma renda passiva, que não depende só do seu trabalho. E a pessoa que depende só do trabalho dela, muitas vezes ela tá numa situação complicada, né? Porque se ficar doente, se tiver algum problema e não conseguir uma ajuda, né, de INSS, alguma coisa, essa pessoa vai passar apuro. E é por isso que ele fala para investir em outras coisas que consigam te gerar uma renda enquanto você está dormindo, né? Enquanto você não está trabalhando para ganhar aquele dinheiro. Aí, mais pro finalzinho do livro também, ele fala da necessidade da pessoa aceitar, né? Da pessoa passar a se arriscar mais, né? Tomar risco calculado, né? Quando você tem um salário e você quer, por exemplo, abrir uma empresa,
você vai ter que calcular quanto de risco você vai correr, né? Porque, por exemplo, se você abrir uma empresa e quebrar no primeiro ano, você correu todo o risco, né? 100% de risco. E aí, se esse risco que você correu for calculado, você souber que mesmo que dê errado, não vai acontecer o problema principal, né, de uma falência, por exemplo, ele fala para você meter a cara. Então, para resumir o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala para estudar educação financeira, para você gastar menos do que você ganha, para você investir em um produto ou um serviço que você pode vender para você ganhar mais. De preferência, você investir numa renda passiva que você consiga ganhar dinheiro sem estar trabalhando naquilo. E ele fala também para você procurar, né, aprender mais, procurar se especializar. E é interessante porque estudar sobre educação financeira é tudo que eu estou falando nesse canal, são todos os vídeos que eu estou fazendo aqui sobre empreendedorismo, sobre educação financeira. Então, o nosso conteúdo aqui está sendo bem legal e bem direcionado para você aprender mais esses conteúdos de educação financeira e está seguindo aí o conselho do Pai Rico, Pai Pobre, né? Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e acompanhar a gente também no Prosa de Compadre e no GeoProsa, que são as nossas outras iniciativas aqui. Valeu, muito obrigado!